Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de filosofia. Para quem acabou de conhecer o canal, acabou de chegar, nós, nesses dias que antecedem o Enem, nós estamos pegando algumas questões do Enem e aproveitando para revisar alguns conteúdos, tendo em vista que uma questão não vai cair exatamente idêntica no Enem, mas os conteúdos são similares. Então, a gente está aproveitando para poder, ao mesmo tempo, estudar os conteúdos relativos às questões. Então, vamos lá na questão que nós escolhemos para hoje. Essa questão caiu no Enem de 2017. A representação de Demócrito é semelhante à de Anaxágoras, na medida em que um infinitamente múltiplo é a origem, mas nele a determinação dos princípios fundamentais aparece de maneira tal que contém aquilo que para o que foi formado não é, absolutamente, o aspecto simples para si. Por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. O texto faz uma apresentação crítica acerca do pensamento de Demócrito, segundo o qual o princípio constitutivo das coisas estava representado pelo ou pela. Olha que interessante. Essa assertiva, ela vai falar sobre a doutrina de Demócrito, Demócrito de Abdera. A questão é, se você já sabe, já conhece, então você já vai direto na alternativa. Mas nós vamos aproveitar também para revisar quem foi Demócrito. Olha, Demócrito ele fez parte daquele conjunto de filósofos que a gente chama de pré-socráticos. Os filósofos pré-socráticos, na verdade, podem ter sido ou contemporâneos de Sócrates ou anteriores a Sócrates. Eles são caracterizados por tentarem explicar, teoricamente, o que os gregos chamavam de physis. Physis é a natureza. Com isso, eles criaram o que hoje a gente chama de física, ou seja, o estudo das leis que regem a natureza. Um dos seus principais problemas era a busca pela arqué. O que seria a arqué? Um princípio universal, originário de todas as coisas, o elemento do qual todas as coisas provêm. Então, esses filósofos, a cada um deles, encontravam uma arqué, ou seja, achava que esse princípio originário seria uma coisa. Embora discordantes entre si, as hipóteses deles partiam do princípio de que havia um elemento primeiro do qual derivariam os elementos naturais, terra, ar, água e fogo, bem como da ideia de que da combinação desses quatro elementos surgiria tudo o que existe. Então, cada um deles vai estabelecer uma arqué. A gente viu em aulas anteriores aí alguns deles, mas vamos aproveitar as alternativas aqui para poder a gente responder. Por exemplo, letra A, número, que fundamenta a criação dos deuses. Demócrito fala do número? Não. Quem fala do número é Pitágoras, Pitágoras de Samos. Então, a letra A estaria fora. Letra B, o devir, que simboliza o constante movimento dos objetos. Qual o pré-socrático que fala sobre o devir? É exatamente Heráclito de Éfeso. A gente falou numa aula aí anterior que a gente falava sobre, por exemplo, Platão, que vai conciliar Parmênides e Heráclito, porque Parmênides falava exatamente da permanência, Heráclito do devir, do movimento, etc. Pois é, então letra B seria o Heráclito, então não é também a nossa alternativa. Letra C, água, que expressa a causa material da origem do universo. Também não, porque a água é o primeiro filósofo a quem a gente atribui a culpa da criação da filosofia, né, que é Tales de Mileto. Então, a água também está fora. Imobilidade, que sustenta a existência do ser atemporal. Também não. A gente viu isso em Parmênides, né? Exatamente, que fala da permanência, que se contrapõe a Heráclito de Éfeso. E letra E, átomo, que explica o surgimento dos entes. Essa aí é a teoria de Demócrito e de Leucipo, que é exatamente a assertiva, né, o que está dizendo. E outra coisa, se você analisar a assertiva, lá no finalzinho dela, por exemplo, partículas de carne e de ouro seriam princípios que, através de sua concentração, formam aquilo que aparece como figura. A partir dessa afirmação, você chegaria na questão do átomo. E, lógico, para quem nunca estudou filosofia, teria uma certa dificuldade de saber, né? Eu ia pensar, não, isso aqui é coisa de química, não tem nada a ver, né? Átomo, né? Indivisível, né? Aquela partícula que não se divide, que é negação, toma, divisão. Mas, na verdade, as primeiras pessoas a teorizarem sobre o átomo foram os pré-socráticos, né? Como Demócrito e Leucipo. Então, é uma aula rápida, já falamos sobre isso em aulas anteriores, quiserem indicação, estou à disposição. Muito obrigado pela atenção, até a próxima aula.